Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. Hoje é o último programa daquela série que nós estamos fazendo sobre o fabianismo nas Américas. Lembrando sempre que o livro base que nós temos como referência é o livro de Sérgio Coutinho, Cenas da Nova Ordem Mundial. Vamos fazer uma breve recordação. O fabianismo é uma doutrina, ou é um movimento político, ideológico, social-democrata reformista e não marxista, de concepção inglesa. Ele foi fundado em Londres no final do século XIX e por um grupo de intelectuais. Tempos depois, esse movimento fabiano, de inspiração e de origem menchevique, embora ele seja fundado na Inglaterra, ele está diretamente conectado com o Partido Comunista Russo, com os mencheviques. Depois nós vimos que, no segundo programa, nós vimos como o fabianismo foi levado para os Estados Unidos. Ele foi levado para os Estados Unidos nos últimos tempos ainda do século XIX. Tá? Portanto, ele é criado na Inglaterra no século XIX e ainda no século XIX ele vai para os Estados Unidos através de um intercâmbio de professores, né? E de organizações extremamente poderosas e ricas. Dentro dos Estados Unidos, eles criam algumas comissões, né? Algumas entidades. Essas entidades, uma delas, a primeira que é criada, é o Conselho de Relações Exteriores. Depois é criado a Comissão Trilateral. Depois, o Diálogo Interamericano, do qual Fernando Henrique faz parte. Não só Fernando Henrique faz parte, como Fernando Henrique é um dos fundadores do Diálogo Interamericano. Qual é o objetivo do fabianismo, né, nas Américas? Segundo o senador americano Barry Goldwater, o objetivo do fabianismo, portanto, da Comissão Trilateral na América é precisamente o controle e o domínio da humanidade. E os fabianistas recomendam que exista a criação para isso. Eles vão lançar mão de várias estratégias. Uma dessas estratégias é precisamente o controle e a criação de uma força militar internacional sob o controle da ONU, né? E outros passos serão dados pelo diálogo interamericano. Projetos que devem ser executados pelos países que são socialistas fabianistas, como no caso do governo do Fernando Henrique Cardoso, que seguiu precisamente toda esta agenda construída pela Comissão Trilateral, pelo diálogo interamericano. O projeto de democracia, que foi formado em 1982 pelo diálogo interamericano, recomendava os seguintes pontos: submissão das Forças Armadas ao controle político-civil. Vamos lembrar que é Fernando Henrique Cardoso que cria o chamado Ministério da Defesa, né? A participação das Forças Armadas no combate ao narcotráfico. Isso também está sendo feito. A defesa dos direitos humanos, ou daquilo que eles chamam de direitos humanos, que não tem nenhuma relação com a Carta Universal de Direitos Humanos, que foi criada no início do século XX. Para os interessados, eu recomendo que entrem dentro do próprio site da ONU e verifiquem a nova Carta de Declaração de Direitos Humanos, e lá vocês poderão ver que é uma coisa completamente bizarra e que inclusive esta carta nova determina que a carta antiga o homem tem muitas liberdades e que as liberdades do ser humano têm que começar a serem suprimidas. A criação de uma força militar multinacional para intervir em favor da paz nos conflitos regionais. Isso aqui é uma conversa para boi dormir,
porque essa criação de uma força internacional, depois disso vieram uma sequência de tratados em que essas forças internacionais podem intervir militarmente nos países, como é o caso do Brasil, inclusive se os militares derem um golpe ou voltarem ao poder novamente. Está configurado, segundo esse tratado que o Fernando Henrique Cardoso assinou com a ONU, que pode-se pedir intervenção das forças da OTAN e da ONU para retirar as Forças Armadas do Brasil do poder. O conceito de soberania limitada, isso também já vem sendo largamente implementado, né? A descriminalização seletiva das drogas. Pretende-se, com a descriminalização seletiva das drogas, não tratar pessoas que têm um problema de droga, mas é exatamente o contrário, legalizar partidos ligados ao narcotráfico internacional. Esse é o objetivo. O direito da União Soviética de manifestar-se sobre assuntos ocidentais. Manifestar-se significa o direito da União Soviética de intervir dentro da soberania das nações. Isso também foi feito. Criação de uma rede democrática, entre aspas, com o poder de se opor tanto aos comunistas quanto aos militares da região. Bom, a Rússia é comunista, então como é que vai criar uma força militar que se opõe aos comunistas e ao mesmo tempo se opõe aos militares da região, né? Então isso aqui, na verdade, é para se opor não só às Forças Armadas, bem como a todo o aparato de segurança que o Brasil tem, ou qualquer país. Bem, dito isto, vamos passar, portanto, ao nosso programa propriamente dito. Como é que o fabianismo chegou ao Brasil, né? O fabianismo chegou ao Brasil exatamente com Fernando Henrique Cardoso. Depois que ele retornou ao Brasil do seu refúgio político na Europa, porque Fernando Henrique nunca foi exilado político, ele se auto-exilou e vende a imagem de que era exilado político. Então ele passeou pelo mundo afora, e depois que ele volta, junto com seus companheiros do chamado Grupo de São Paulo, onde tinha alguns ex-militantes da Ação Popular e indivíduos que eram integrantes próximos do Fernando Henrique, tais como José Serra, atualmente ministro das Relações Exteriores, Mário Covas, que naquela altura ainda não havia chegado ao governo de São Paulo, né? Foi ex-deputado federal, Mário Covas, e foi ex-governador do estado de São Paulo. Sérgio Mota, vocês devem se lembrar, eles chamavam ele de Serjão, que foi coordenador político de Fernando Henrique, está falecido, o Sérgio Mota, e o Fernando Gasparian, empresário, político, também falecido. E outros indivíduos, mas esses aqui eram os indivíduos principais. Exatamente a dobradinha Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas. O Mário Covas foi o grande estrategista da implementação da agenda fabiana na Constituinte, né? Então eles agiam em dobradinha ali dentro, e foi feito uma sequência de acordos dentro daquela Constituinte, de tal forma que o planejamento da instalação do fabianismo nas Américas começou precisamente com aquela comissão, com a chamada Constituinte de 88. Muito bem, Fernando Henrique, refugiado na Europa, depois que ele ficou alguns anos no Chile, ele reformula as suas crenças marxistas e passou a defender a filiação junto à Internacional Socialista. É curioso, porque há vídeos do próprio Fernando Henrique Cardoso falando que ele pertencia ao Partido Comunista Brasileiro, assim como há vídeos dele se queixando de que ele é de esquerda e ninguém acredita que ele é de esquerda. Bom, ninguém acredita. Quem é esse ninguém? É quem não conhece efetivamente o que é a esquerda no Brasil e o que é a atividade comunista, né? Então o Fernando Henrique é curioso, porque é precisamente na Europa, vejam vocês, eu chamo a atenção a esse fato, é na Europa que ele vai reformular as suas crenças marxistas, porque ele fala que ele estava no Brasil, pertencia ao Partido Comunista, depois afastou-se um pouco
nunca se desligou, afastou-se um pouco, vai para o alto exílio e lá na Europa ele reformula as suas crenças no comunismo russo, portanto marxista, aquele comunismo mais feroz que existe, o mais sanguinário, o mais assassino, o mais violento. E ele pretendia se filiar à Internacional Socialista. A Internacional Socialista é a oriunda da Segunda Internacional, ou seja, é a grande aglomeração do comunismo internacional. Né? E especulam alguns que esta intenção de Fernando Henrique de se filiar à Internacional Socialista talvez tenha sido uma avaliação crítica da experiência socialista de Salvador Allende, né? Não, isso não faz o menor fundamento, porque Fernando Henrique era comunista antes de ir para o Peru. Então, uma vez que você é comunista e nunca larga aquela veia, né, evidentemente a experiência de Allende pode ter influenciado em alguma coisa, mas não na disposição em si, porque ele já foi para o Peru, né, para o Chile com essa disposição. Então, mas vai acontecer uma situação muito curiosa. A iniciativa do Fernando Henrique, portanto, de filiar-se à Internacional Socialista, coincide precisamente com a mesma intenção e o mesmo esforço de Leonel Brizola. Quando é que isso está se dando? Por volta de 1978 e 79. Né? Brizola ainda estava refugiado e ele juntou-se à Internacional Socialista na Europa, redefinindo a sua posição política, visando o retorno futuro dele no Brasil. É curioso que todos esses personagens ligados à esquerda, quando nós vamos analisar a vida deles fora do Brasil, né, lá fora, no suposto exílio, eles reforçam as suas convicções e os seus compromissos. E todos voltam para o Brasil precisamente para implantar o comunismo ou o socialismo, não é? Eles não mudaram absolutamente nada. Ocorre que, naquela altura, 3 indivíduos pretendiam a mesma coisa: Fernando Henrique, o Brizola e o Miguel Arraes, avô do Eduardo Campos, né? Então todos eles pretendiam o quê? Todos eles pretendiam a filiação à Internacional Socialista, né? Acontece que o Leonel Brizola, nós estamos falando em 78, 79, o Brasil está em pleno regime militar, né? Em Portugal tinha acontecido a chamada Revolução dos Cravos. Então Portugal começava a passar por uma modificação, né? Acontece que o Leonel Brizola aproxima-se de um dos maiores comunistas europeus, que é precisamente Mário Soares, que veio a ser futuramente presidente de Portugal, né? E até hoje o Mário Soares está vivo e tem muita influência. Então o Brizola, ele se aproxima do Mário Soares, conquista o apoio e a amizade do Mário Soares. E o Miguel Arraes e o Fernando Henrique fazem de tudo para neutralizar esta aproximação do Brizola com o Miguel Arraes, com o Mário Soares, né? Inclusive elaboraram um dossiê depreciativo que o próprio Fernando Henrique Cardoso entregou ao Mário Soares. Só que isso não adiantou de absolutamente nada. Na reunião da Internacional Socialista que aconteceu em Viena, em 1979, vejam vocês que nessa data não havia ainda nem a perestroika, nem o Muro de Berlim tinha caído. E o Brasil estava em pleno regime militar, e esta gente já estava urdindo o retorno ao Brasil e a implementação do comunismo no Brasil. Então,
Esta reunião da Internacional Socialista em Viena, em 1979, o que ficou determinado ali? Com a influência do Mário Soares, o Mário Soares, exatamente porque ele havia feito a opção por indicar o Leonel Brizola, preterindo o Fernando Henrique e o Miguel Arraes, pronto. Então, houve alguns derrotados: Fernando Henrique, Miguel Arraes e o Fernando Gasparian, né? E sai dessa data, portanto, desse encontro da Internacional Socialista em Viena, em 1979, Leonel Brizola sai completamente vitorioso e sai como o líder da social-democracia, né, e o representante oficial desta organização no Brasil. Um livro que vai falar sobre isso, onde vocês podem encontrar esses dados, é do Luiz Mir, chama-se A Revolução Impossível. Esses dados estão na página 689 a 691. Né? Muito bem. O insucesso, portanto, de Fernando Henrique e de Miguel Arraes e de Fernando Gasparian de obter a filiação na Internacional Socialista é que vai levar o Fernando Henrique a ir para a Inglaterra, né, e se aproximar do movimento fabianista, não só na Inglaterra, bem como nos Estados Unidos. Então, em 1982, ele participou da reunião da fundação do Diálogo Interamericano. Aqui eu quero chamar a atenção a um seguinte fato. A Internacional Socialista dá-se em 79. Em 82, o Fernando Henrique Cardoso é um dos fundadores do Diálogo Interamericano. Portanto, passaram-se quantos anos? Somente 3 anos. Nenhuma pessoa há de ser ingênua o suficiente para pensar que um absoluto desconhecido chega junto aos maiores banqueiros e globalistas e fala que quer participar de um clube extremamente seleto e absolutamente fechado, como era a Comissão Trilateral, de onde sai o Diálogo Interamericano, não é? Portanto, já havia evidentemente ligações, contatos, conhecimento do senhor Fernando Henrique Cardoso com esse grupo de globalistas internacionais. Não é possível, em 3 anos, o indivíduo ser um mero desconhecido e simplesmente começar a jantar com Rockefeller. Não é? Isso não passa pela cabeça ingênua de ninguém. Né? O que mostra os tentáculos poderosíssimos que o Brasil tinha, inclusive, e que esses indivíduos tinham já dentro do Brasil e lá fora. Porque a partir do momento que Leonel Brizola chega até Mário Soares, evidentemente chegou até Mário Soares, também indicado por alguém. E uma coisa, um país que pouquíssimo aparece relacionado ao comunismo internacional é precisamente Portugal. E ao contrário do que todo mundo pensa, Portugal foi o primeiro projeto comunista na Europa. Né? E Portugal vem sendo, ao longo dos anos, um grande laboratório de projeto comunista. Um grande laboratório. Eles não comunizaram Portugal inteiro, mas determinados projetos são executados lá, para ver se aquilo dá certo ou não. Né? E o que vai acontecer, portanto, é a figura de Mário Soares como um dos maiores comunistas europeus. E esse homem é tão poderoso que a voz dele é que confirma, em Viena, em 79, o senhor Leonel Brizola como representante máximo do comunismo no Brasil, tá? Da Internacional Socialista. Vamos lembrar que a senhora Dilma Rousseff sempre pertenceu ao PDT. Ela entrou no PT recentemente, mas a trajetória de Dilma Rousseff, a aproximação de Dilma Rousseff sempre foi com o PDT, com Leonel Brizola. Né?
Isso explica algumas tantas coisas e algumas medidas que ela foi tomando no governo dela, que são medidas um pouco diferentes da do PT e completamente alinhadas à política do Leonel Brizola. Completamente. Né? Mas voltando aqui. Então, o Fernando Henrique, em 82, funda o Diálogo Interamericano. Né? Miguel Arraes, por sua vez, avô do Eduardo Campos, uma vez que todos tinham sido descartados pela Internacional Socialista, vão juntar-se ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que havia sido fundado em 1985, né, onde ele vai fazer renascer a sigla do antigo partido de mesmo nome. O PSB já existia, era um partido que já existia. Ele refunda o PSB. Né? Quando Fernando Henrique retorna do seu alto exílio em 1979, ele e os seus amigos, quem são eles? José Serra, Mário Covas, Sérgio Mota, Fernando Gasparian. Então eu gostaria de chamar a atenção a vocês aqui uma situação muito curiosa. Miguel Arraes é do Nordeste. Leonel Brizola é do Sul. Fernando Henrique é do Sudeste. Então veja que nós temos 3 indivíduos que vão despontar como lideranças em 3 regiões completamente distintas do Brasil. Né? Isso significa que essa gente vai começar a fazer uma polarização de norte a sul do país dentro do movimento comunista. Né? Então é preciso ter essas perspectivas também. Quando Fernando Henrique retorna do seu alto exílio, voltando então, eles ingressaram no PMDB. Mas acontece que o PMDB, inclusive para ser construído, o PMDB foi construído a partir do MDB. O MDB é um partido que originou-se do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Portanto, Fernando Henrique Cardoso está absolutamente em casa. Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o senhor Ulisses Guimarães, aquele da Constituinte e que dizia que era um homem muito honesto, foi um dos maiores incentivadores desse projeto fabianista. Né? Então, o senhor Ulisses Guimarães com Fernando Henrique Cardoso urdiram a preparação do projeto fabiano dentro da construção do PMDB. Né? Então, eles fundam Fernando Henrique Cardoso, ajudam a fundar, só que em 1979, a partir de 79, portanto, é que eles ingressam no PMDB, juntamente com outros anistiados da esquerda fabiana. E eles formam dentro do PMDB a chamada Ala dos Autênticos. É preciso que se chame a atenção para esse nome, Ala dos Autênticos. O que significa esses autênticos? Né? Talvez num outro momento a gente converse sobre isso. Esses indivíduos vão participar da Constituição de 1987-88. E o grupo do Fernando Henrique vai desempenhar um papel muito ativo na tentativa de implantar o socialismo e o parlamentarismo no Brasil. Coisa que muito pouca gente sabe. Por um triz, a Constituição de 88 não rodou para o lado do parlamentarismo. Isto só não aconteceu porque o presidente José Sarney se deu conta muito tardiamente do que estava sendo feito e foi construído um bloco chamado Bloco do Centrão. E esse Bloco do Centrão, de certa forma, impediu a guinada total e absoluta da Constituição de 88 para o regime comunista. Mas não adiantou, porque as linhas gerais ficaram ali. E essas linhas gerais foram de tal forma construídas
que elas engolfaram e destruíram qualquer possibilidade de algo sério dentro do país, né? E isso deveu-se a um erro absolutamente estratégico do presidente Sarney, porque ao invés dele convocar uma Assembleia Constituinte fora do âmbito do Congresso Nacional, ele, com uma canetada, de uma forma absolutamente autocrática e maléfica, né, resolve dar o poder ao parlamento constituído, para ser, os parlamentares então tornaram-se os constituintes, os elaboradores da Carta da Constituição. Isso foi uma tragédia total e absoluta, porque, evidentemente, se o Sarney tivesse decidido por permitir que a Constituinte tivesse sido escrita por outros indivíduos que não estivessem compromissados com partidos políticos, certamente nós não teríamos tido esse Frankenstein, não é? E o próprio Sarney reconhece, depois que a carta está pronta, mas que o mal já está feito, ele fala que aquela Constituição inviabilizará o Brasil, como inviabilizou mesmo, né? Mas, então, o Zé Sarney tem uma culpa muito grande em relação ao que foi construído no Brasil depois, por conta dessa medida que ele não tomou. Pois muito bem. O grupo do Fernando Henrique, portanto, desempenhou um papel muito ativo na tentativa de implantar o socialismo fabiano. O socialismo fabiano é simplesmente a porta de entrada do comunismo radical e verdadeiro, né? E então essa Constituição ela tem duas características principais. Ela é fabianista e ela é parlamentarista, né? Abre as bases para aquilo. Isso aqui já é um indicativo curioso, porque se a esquerda no mundo inteiro, e vejam vocês que todos os países da Europa aonde o comunismo se instalou, com o eufemismo de socialismo, são parlamentaristas. Todos. O parlamentarismo é o melhor modelo de regime que existe para os comunistas. Não é o presidencialismo. Eles odeiam o presidencialismo, porque o parlamentarismo dá uma ideia de agilidade para a população, né? Você tem algum problema no chefe de governo, o chefe de governo é separado do chefe de Estado, né? Então, se o governo tem algum problema, você muda o governo, né, e coloca outra equipe lá. Vamos considerar o seguinte: imagine o Congresso Nacional mudando o primeiro-ministro. Então eles vão escolher um ministro do PMDB. Aí aquele primeiro-ministro do PMDB não deu certo, muda para o PSDB. Não deu certo, muda para o do PT. Não deu certo, volta para o PMDB. E é assim que eles vão se mantendo. Então o parlamentarismo é o melhor tipo de regime para a esquerda. E é curioso, porque historicamente no Brasil foi sempre a esquerda e nunca a chamada linha conservadora, né, que eles chamam de conservador ou de liberal, porque o Brasil não tem conservador e nem direita, coisíssima nenhuma, nunca teve. Tinha no período do Império e isso ficou absolutamente a Deus dará. Então, sempre foi um sonho de consumo dos comunistas brasileiros a implementação do parlamentarismo. Ora, evidentemente, se um comunista deseja tanto a implementação de um regime, é porque aquele regime tem que ser muito bom para os planos deles. E é. Né? A partir do momento que o primeiro-ministro sai precisamente da casa, não é? Isso é uma mão cheia para que ele se perpetue no poder ad eternum. Notadamente o parlamentarismo que eles pretendem implantar no Brasil, segundo a PEC do senhor Aloysio Nunes, do PSDB, né, que está parada no Supremo Tribunal Federal, onde o primeiro-ministro não será eleito. Vai ser eleito só o presidente e o primeiro-ministro não é eleito. Há alguns tipos de parlamentarismo em que você elege o primeiro-ministro e o presidente, né, mas não será o caso do Brasil. O Brasil só vai eleger o presidente,
Essa é a proposta deles, e o primeiro-ministro será eleito por eles mesmos, não pela população, né? E aí, quando der algum problema, troca o primeiro-ministro rapidamente e coloca outra pessoa ali. Então, esse projeto vem desde o Fernando Henrique Cardoso. O PSDB sempre defendeu o parlamentarismo, sempre, não é agora, sempre. E essa é a razão pela qual o senhor José Serra, antes de virar ministro agora, do Michel Temer, o próprio Fernando Henrique, né, Aécio Neves, toda essa gente do PSDB, e o PMDB inclusive agora, até o Renan Calheiros resolveu falar que sempre foi parlamentarista, resolveram dizer que o parlamentarismo é o melhor dos mundos, mas é claro que é. Para eles sempre foi, né? Na Constituinte, voltando, portanto, é interessante notar que a convergência das esquerdas, a chamada esquerda reformista e a esquerda revolucionária, a esquerda reformista é a esquerda fabiana. É aquela esquerda estratégica, ela pensa estrategicamente, ela elabora, ela maquina silenciosamente, através das leis. A esquerda revolucionária é a esquerda do PT, por exemplo. É a esquerda do MST, aquela esquerda que faz barulho, né? É aquela esquerda grosseira, é aquela esquerda que quebra crucifixo, né? Que invade igreja, que xinga todo mundo. Essa é a esquerda revolucionária. Agora, a esquerda fabiana é tão ou mais perigosa do que a esquerda revolucionária. No caso do Brasil, o grande perigo estratégico sempre esteve precisamente com o senhor Fernando Henrique Cardoso, porque foi ele que deixou todos os dispositivos armados e exerce até hoje uma grande influência, não é? É uma eminência parda. Então, na Constituinte, é interessante notar que a convergência dessas esquerdas, reformistas e revolucionárias, todas elas se juntaram. Aliás, elas sempre trabalham juntas, procurando ampliar ao máximo as chamadas franquias democráticas. Quando um comunista, um esquerdista fala de democracia, entenda que ele não está falando de bem para ninguém. Democracia é um neologismo criado exatamente por esses psicopatas. Dentro do linguajar deles, isso significa uma coisa completamente diferente do que as pessoas possam pensar, né? Então, o que eles pretendiam com isso? Antecipar a chamada República Socialista, né? Porque o que está acontecendo? Está saindo de um regime militar. O que eles pretendiam fazer? Assim que saísse do regime militar, eles pretendiam instaurar de uma vez o comunismo. Esse era o objetivo. Só que eles não chamavam de comunismo. O termo técnico chama-se República Socialista. Bom, a União Soviética é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Partido Nazista Alemão também era o Partido da Social Democracia Alemã. O fascismo também. Então, é um termo comum a palavra social-democracia. Ela só é utilizada pelos comunistas, ou pelos comunistas, ou pelos nazistas, ou pelos fascistas, ou pelos socialistas, que é a mesma coisa. Porque há somente 3 tipos de esquerda: comunismo, nazismo e fascismo. O socialismo fabiano, ou qualquer socialismo, é a porta de entrada para o comunismo, né? Então, social-democracia está correto, porque designa precisamente o projeto de poder criminoso que essa gente vai implementar, que é o projeto comunista, né? Então, eles pretendiam, veja, o regime militar deu-se precisamente falando que os militares estavam assumindo, porque havia o perigo comunista no Brasil. E essa gente negou o tempo inteiro que haviam comunistas no Brasil. Depois, com a maior disfarçatez, quando eles retornam e criam a Constituinte, né? Esta Constituinte, eles queriam já introduzir nela a República Socialista.
Como não é possível, não foi possível naquela altura, por conta da reação do Centrão, né, implementar completamente o que eles chamam de República Socialista, repito, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A URSAL, que foi criada no governo do senhor Fernando Henrique, do senhor Lula e da senhora Dilma. União das Repúblicas Socialistas da América Latina. URSAL é a versão tupiniquim da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. UNASUL, idem. Tá? Pois bem, o que eles não conseguem fazer? Eles não conseguem dar uma guinada de 360 graus e, de fato, implementar o comunismo no Brasil. Porque aí, realmente, ia ser um escândalo total e absoluto. Essa gente passa 20 anos falando que não era comunista, voltam os comunistas todos e querem transformar o país num regime comunista, do dia para a noite. Não foi possível. Então, o que eles foram urdindo? Algumas reformas de transição. E deixaram a Constituição de 88, nesta Constituição, perfeitamente engatilhado todos os gatilhos da reforma de transição para que o Brasil virasse uma república socialista. Né? Então não tenho vocês a dúvida de que a hora que o Brasil, em que eles passarem o parlamentarismo, como eles estão falando que vai passar, eles vão dar essa guinada que eles não conseguiram dar. Não é? Embora o Brasil já seja comunista, né? A coisa só vai piorar e o regime vai fechar mesmo. Depois da Constituinte, em 88, o grupo do Fernando Henrique e aquele grupo que eles se autodenominavam os autênticos, esses grupos divergiram, entre aspas, e saíram do PMDB. E eles foram fundar o PSDB. De novo, o que é PSDB? A sigla: Partido da Social Democracia Brasileira. Essa palavra social-democracia é uma constante nos nomes dos partidos comunistas, nazistas e fascistas. Então, a partir do momento que eles criam o PSDB, estava em 88, estava organizado oficialmente o partido, a chamada política fabianista no Brasil. Então o PSDB é um partido que segue a política fabianista no Brasil. Política fabianista de quem? Da Comissão Trilateral e do Diálogo Interamericano. Tá? Que tem, evidentemente, divergências com o PDT, por exemplo, com o Partido Russo. Né? E algumas diferenças são mais do que conceituais. Elas são ideológicas mesmo. Mas, tanto os russos quanto os globalistas jogam na mesma cartilha. Né? Então, o PSDB, portanto, quando eles saem do PMDB, o grupo dos autênticos, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, né? Serjão e outros, eles saem precisamente para criar um partido oficial ligado ao movimento fabianista das Américas. Ora, em 1992, o que está acontecendo? Em 88, perto de 88 e 89, nós vamos ter a queda do Muro de Berlim. Não é? E a perestroika. Em 1990, é criado o Foro de São Paulo, pelo senhor Fidel Castro e o Lula. Vejam como essas datas são próximas, hein? Em 1992, o Fernando Henrique Cardoso, ele havia formado o Diálogo Interamericano em 82. Em 1992, o Fernando Henrique participou de uma reunião do Diálogo Interamericano em Princeton,
aonde ele convidou Luiz Inácio Lula da Silva e alguns membros do Partido dos Trabalhadores. Qual foi o objetivo dessa reunião? Sob a perspectiva do diálogo interamericano, o desaparecimento da União Soviética tinha deixado as esquerdas revolucionárias da América Latina sem uma referência e sem uma base de apoio. Então, o diálogo estava reorganizando as esquerdas revolucionárias da América Latina. Reconhecia que precisava de ter uma organização, uma capacidade de mobilização, para que todos os projetos do diálogo interamericano pudessem ser implementados através do grupo do diálogo interamericano e através das esquerdas revolucionárias comunistas. Novamente, aqui nós temos, não há nada de estapafúrdio nisso, porque vamos lembrar que quem financiou o comunismo na Rússia foram a grande rede de bancos internacionais. Então, você tem novamente a conjugação de indivíduos ligados ao sistema financeiro, não confundam isso com capitalismo. Indivíduos ligados ao sistema financeiro internacional, financiando comunista, nazista e fascista. E eles fizeram a mesma coisa. Fernando Henrique levou essa gente para os Estados Unidos. E é lá, exatamente lá, para que se propôs a chamada estratégia das tesouras. A tão famosa estratégia das tesouras, que todo mundo fala sobre ela. Então, criou-se um acordo entre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula que eles se alternariam no poder. E que o diálogo interamericano apoiaria integralmente a esquerda revolucionária para que ela chegasse ao poder. Aliás, o Fernando Henrique faz isso inúmeras vezes. E ele sente muito orgulho de falar que falou para o Lula abertamente, quando ele era presidente, que o Lula sentaria naquela cadeira um dia. E ele lança o Zé Serra candidato à presidência da República e não dá o menor apoio para o Zé Serra, exatamente para o Serra perder. Porque o Serra era um daqueles indivíduos que fazia parte da ala dos autênticos, que fazia parte do projeto, da instalação do projeto fabianista. Fazia e faz. Portanto, é exatamente em 92 que é estabelecido o pacto, o chamado Pacto de Princeton, ali com Fernando Henrique e Lula, portanto com o PSDB e o PT. Vamos lembrar que há inúmeras fotos, documentos do Lula apoiando o Fernando Henrique em todas as eleições do Fernando Henrique. Há inúmeras fotos e documentos do Fernando Henrique apoiando o Lula em todas as atividades do Lula. Quando é que eles entram em divergência? Quando eles vão disputar a presidência. Mas entenda que há um pacto, e aquilo ali, o pacto já é feito dentro da estratégia das tesouras. Primeiro entra o Fernando Henrique, arruma a casa, porque o general Figueiredo, quando saiu, o Brasil estava com uma inflação alta, muito alta. E as contas públicas estavam, de certa forma, meio desorganizadas, meio caóticas. Isso piorou sensivelmente com o Sarney, que não conseguiu arrumar a casa de jeito nenhum. Depois a gente tem aquela eleição atabalhoada do Fernando Collor. É depois que entra o Fernando Henrique Cardoso. Vem Collor, vem o Itamar Franco, que é o pai do Plano Real. O Fernando Henrique Cardoso é um homem tão temerário e tão perigoso que a criação do Plano Real nunca foi o Fernando Henrique. O dono do Plano Real chama-se Itamar Franco. E o Fernando Henrique, inclusive o PSDB, tem o desplante de dizer que o Plano Real é uma criação do PSDB. Não, o Plano Real é uma criação do PMDB. Houve 3 presidentes ligados ao PMDB, todos eles vice-presidentes. José Sarney, quando o Tancredo morre, ele assume. Itamar Franco, quando o Fernando Collor é deposto, é do PMDB. E agora, Michel Temer é do PMDB. Então, nesse processo de 88 para cá, nós tivemos 3 presidentes,
De 85 para cá, nós tivemos 3 presidentes do PMDB, que são vice-presidente e que assumiram o poder. Tá? Portanto, voltando. Ora, a partir de 92, quando é feito o Pacto de Princeton, ambos os partidos vão construindo uma agenda comum, uma ação comum, e eles dizem que há a possibilidade, né, do PT tomar o poder. Qual é o trato que é feito? O trato que é feito é que a opção da tomada do poder seria pela via pacífica, descartando de antemão qualquer via de violência armada. E isso foi feito. Não se utilizou de violência armada para tomar o poder. O poder foi tomado de outra forma. Então, para isso, o diálogo interamericano daria toda a sustentação política a todo indivíduo de esquerda, inclusive financiamento, apoio, para que eles tomassem o poder e fossem mantidos no poder, alternando-se no poder. Ocorre que o senhor Lula já estava comprometido com o Foro de São Paulo. Ele concordou com o programa do diálogo interamericano, mas ele não se filiou ao diálogo, porque ele já estava com outras intenções ligado diretamente ao Foro de São Paulo e, portanto, à KGB russa, a União Soviética. E Lula fará com Fernando Henrique Cardoso exatamente o que o Fidel Castro fez com os americanos. Porque o Fidel Castro chega ao poder com apoio americano, desses poderosos, né? Dessa mesma gente, desses indivíduos ligados ao sistema financeiro. Quando ele chega lá, Fidel Castro simplesmente dá uma banana para o sistema financeiro internacional e filia-se à Rússia. O Lula fará a mesma coisa. Ele concorda. Vamos lembrar o seguinte do caráter do Lula. O delegado da Polícia Federal, que foi secretário de Segurança Pública do governo do Lula, Romeu Tuma Jr., Lula afirma num livro dele, Assassinato de Reputações, no volume 1, que o Lula era agente duplo. Ele era agente duplo do regime militar e era agente duplo da KGB. Ocorre que Romeu Tuma Jr. nunca sofreu nenhum processo por parte de Lula da Silva. Por conseguinte, por um indivíduo falar uma coisa desta temeridade, significa que ele deve ter muito documento, não é? E Romeu Tuma Jr. fala que o Lula foi altamente treinado pelos serviços do regime militar e serviços secretos, inclusive. Altamente treinado. E Lula vai montar durante o governo dele, quando eles falam que foram eles que montaram, deram todo o aparato ao Ministério Público Federal, de fato é verdade. O Romeu Tuma Jr. Conta toda essa trajetória. Com que finalidade eles montaram esse aparato? Para replicar no Brasil o modelo de espionagem terrorista que segue a KGB. E segundo Romeu Tuma Jr., eles conseguiram. Diz que o Brasil hoje tem uma rede, daí o nome do livro, Assassinato de Reputações. E essa é a razão pela qual o mensalão adquiriu a proporção que ele adquiriu, porque por trás de toda essa estratégia política de corrupção, existe uma rede violenta de espionagem internacional dentro do governo brasileiro, implantado pelo senhor Lula da Silva. Leiam o livro Assassinato de Reputações, do Romeu Tuma Jr. E ali existe um outro livro sobre o Lula, que o Lula proibiu inclusive de ser publicado, mas que pode ser baixado pela internet. Chama-se O Chefe. E ali vocês começarão a ter uma leve ideia de quem foi esse personagem, né? E de quem ainda é, porque está vivo. Com relação ao senhor Fernando Henrique, então o Lula concorda com o diálogo
mas ele já estava filiado ao Foro de São Paulo. Ele não se filia ao Diálogo, portanto. A reunião de 92, em Princeton, explica muitas iniciativas do governo Fernando Henrique Cardoso. Muitas. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso é exatamente o indivíduo que prepara praticamente tudo para o governo do Lula e da Dilma. Tudo. A postura do governo do Fernando Henrique, do próprio Fernando Henrique, durante a campanha eleitoral de 2002. A vitória de Lula na disputa presidencial. Fernando Henrique aparentemente faz de conta que está passando o poder de uma forma completamente democrática e insere o Lula, coisa que nenhum país mais evoluído do mundo faz isso. Ele insere o Lula dentro do mecanismo do governo durante uns 3 meses para ir adaptando ele ao esquema. E aquela encenação toda passou à população brasileira como o Fernando Henrique como sendo um grande estadista. Não, o Fernando Henrique não é um grande estadista. Ele é um grande estratégico. Aliás, ele se autodenomina o melhor aluno de Antônio Gramsci. Não deve ser por acaso, não é? Porque Antônio Gramsci foi o indivíduo mais perverso que já existiu no século XX. Aquela perversidade silenciosa. Então, toda aquela pompa e aquela circunstância daquela transição, bonita inclusive, não é de se ver, elegante, educada, vem a contrastar enormemente depois, quando Lula assume a presidência, porque o Lula começa a falar horrores do Fernando Henrique Cardoso. Horrores. É claro, uma vez que ele já está na presidência, ele sente-se no direito de não cumprir o acordo do Pacto de Princeton. E começa a tentar caminhar sozinho. Ou seja, alinhado somente com a Rússia. Esse vai ser o grande problema dele e da Dilma Rousseff. Não é? Porque o Lula reelegeu-se 2 vezes. Pelo pacto, ele não poderia reeleger o sucessor. Ele não só reelegeu a Dilma Rousseff a primeira vez, como reelegeu Dilma Rousseff a segunda vez com urnas fraudadas. Então ele arrebentou. Dilma Rousseff já falou recentemente em 2 entrevistas, só que ninguém sabe. Aqui ela está se referindo, mas a frase é absolutamente correta. Que foi quebrado o pacto, a palavra é esta, o pacto que vinha desde a Constituição de 88. Ela falou isso em Minas Gerais e falou isso outro dia. Eu já não me recordo aonde. Ela já falou isso claramente com todas essas palavras. Foi quebrado o pacto que o PT tinha com o PSDB, com o PMDB, com os outros partidos, né? Desde a Constituição de 88. Que pacto é esse? Não tem nenhum jornalista para perguntar para ela? Que pacto é esse? E o que foi quebrado? Que pacto é esse que a população não está sabendo? Que se processa entre partidos que aparentemente se dizem inimigos. Não é? É preciso que se atente às palavras que essa gente fala. Muito bem. Em 94, o Fernando Henrique elege-se a presidente da República. Ele disputa o segundo turno com Lula, né? Fernando Henrique governa com todos os partidos de oposição, da esquerda revolucionária, inclusive com o PT. E obtém apoio dos partidos chamados liberais democráticos. Né? Então, na condução política do governo do Fernando Henrique, ele teve uma relação com o Congresso muito diferente da relação que era do Lula. Aliás, outro dia, quem falou da diferença das relações e da diferença de tratamento foi precisamente aquele indivíduo que foi preso, Roberto Jefferson, no programa Roda Viva, em que ele falando da enormíssima diferença de tratamento que Lula e Dilma dispensam aos congressistas. O Lula é um indivíduo absolutamente atrabilhado e grosseiro, né, que chama as pessoas para comprar as pessoas, para perguntar quanto que elas querem. E ele falou que o Fernando Henrique nunca fez dessa forma. Claro, o Fernando Henrique é muito mais inteligente, não é? Mas o Lula
com o aparato de repressão policial que ele montou dentro do Brasil, quando ele chama um indivíduo para conversar, o indivíduo praticamente não tem saída, segundo o que coloca Romeu Tuma Júnior no livro dele, Assassinato de Reputações, que é um livro gravíssimo. Gravíssimo. Né? Daí, esse esquema que depois o próprio Roberto Jefferson vai denunciar. E vai pagar caro, ele vai preso por conta disso, não que fosse uma vestal, porque o Congresso Nacional não é propriamente uma casa de vestais gregas. Não é? Ali difícil será que não será corrupto até a 16ª geração. Difícil será quem não será corrupto. Né? Então, quando Fernando Henrique, na condução da sua administração, se relaciona com o Congresso, Fernando Henrique, ao contrário do que se possa pensar, usou e abusou de recursos autoritários. Ele valeu-se descontraídamente de medidas provisórias. Porque ele colocava o projeto não era aprovado. Tinha muita resistência parlamentar. O que Fernando Henrique inaugurou? Medida provisória. Ele praticamente governou decretando através de decretos. Então ele obriga, né, isso é uma forma ditatorial, é um recurso autoritário de você travar a pauta do Congresso Nacional e colocar o Congresso Nacional de joelho. Porque o Congresso Nacional é obrigado, entre aspas, a votar. Não é? E durante todo o percurso dele, ele demonstrou sempre uma tendência parlamentarista muito grande. Né? Sem muito esforço. Conseguiu, e há o escândalo não apurado até hoje, da compra de parlamentares para ele conseguir emenda à Constituição, né, que não permitia a reeleição para presidente da República, e isso nunca foi devidamente avaliado. Não é? Mas que houve compra de parlamentares, houve, evidentemente. O problema no Brasil é que aonde o PSDB se instala, e se instala durante muito tempo, por exemplo, São Paulo e Minas Gerais, na Justiça de São Paulo e de Minas Gerais, bem como enquanto Fernando Henrique Cardoso estava no governo, não passou nenhuma lei contra eles. Não aprovava nenhum processo para investigar essa gente. Como até hoje, no governo de Minas Gerais, todo processo que entra no Judiciário de Minas Gerais inocenta o senhor Aécio Neves. E ele pode falar com toda a segurança de que ninguém encontrou nada. Mas é claro, se a justiça inocentou, não é? Mas é curioso. Mesmo diante das provas mais robustas. Mas é interessante, porque quando cai na mão de um juiz como Sérgio Moro, por exemplo, consegue encontrar coisa que vai do PT, PMDB, PSC, DEM, né? E vai encontrando de todos os partidos. Então como é que não tem? Como é que um indivíduo que entra na política com uma mão na frente e outra atrás, em 4 anos, é arquimilionário? Bom, essa contabilidade não casa. E o mais impressionante, como é que a Receita Federal não consegue pegar esses indivíduos pela Receita? Porque qualquer cidadão comum mortal, se burlar o imposto de renda, cai na malha fina. Como é que essa gente não cai na malha fina? Ou se eles caem, qual é o esquema que acontece dentro da própria Receita Federal para eles serem liberados de todos os crimes? Não é? Então, é por isso que o Brasil foi se tornando um país do maior nível de criminalidade e de bandidagem do mundo. Talvez equiparado somente à Rússia e à China, que têm níveis altíssimos de corrupção e de crimes. Né? Todos eles não investigados. Para assegurar o segundo mandato, portanto, Fernando Henrique manteve a todo custo a chamada estabilidade monetária.
e o Plano Real, que foi o que garantiu a eleição dele em 94. Plano Real que nunca foi dele, foi do Itamar Franco, do qual ele vai se apropriar. E exatamente porque o Fernando Henrique faz parte do diálogo interamericano, portanto está ligado à rede de bancos internacionais, que ele é ovacionado no mundo inteiro, dentro dos bancos internacionais, e que o Brasil terá grandes facilidades dentro da área bancária. Então toda aquela aparente flexibilização ou aparente estabilidade da moeda, ou as conquistas internacionais da moeda, deve-se, entre outras coisas, a todas essas estratégias que o diálogo interamericano tinha criado para a América do Sul e, notadamente, para o Brasil. Não é? Então, o senhor Fernando Henrique Cardoso é o agente do diálogo na presidência da República. É tão simples quanto isso. Ele é o fundador do diálogo interamericano. Só por isto, por exemplo, se o Congresso Nacional fosse um lugar de gente séria, a agenda que defende banqueiros internacionais ligados ao diálogo interamericano jamais poderia ter sido aprovada dentro do Congresso Nacional. Porque o senhor Fernando Henrique é fundador do diálogo interamericano. Ele não poderia ter aprovado uma agenda globalista internacional à revelia da nação. Portanto, ele está implantando, usando do cargo de presidente da República para implantar uma agenda internacional. Exatamente como o senhor Lula fará e exatamente como a senhora Dilma Rousseff fará com o Foro de São Paulo. Não é? Quando o Fernando Henrique banca a manutenção no poder, portanto, quer candidatar-se novamente a presidente, ele compromete mais de 60% do orçamento da União com encargos financeiros, né? E por conta disso ele vai limitar drasticamente os investimentos, mesmo os investimentos de custeio. E resultado desta brincadeira do Fernando Henrique, ele vai aumentar a carga, ele vai praticamente dobrar a carga tributária do Brasil. Quem dobrou a carga tributária do Brasil, praticamente dobrou, foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, por conta desta brincadeira de manter-se no governo, né, e de manter a chamada estabilidade monetária que já estava dando problema. Né? Então, com relação às recomendações do diálogo interamericano, expressas no chamado Projeto Democracia, nós vamos citar aqui algumas realizações do Fernando Henrique Cardoso e do partido dele, realizações em perfeita consonância com as recomendações do diálogo interamericano expressas no Projeto Democracia. Isso por si só já configura crime se o Brasil fosse um país sério. Acontece que não é mesmo, né? Porque ninguém em sã consciência há de pensar que essa gente há de punir a ela mesma, não é? Claro que não. Então vamos lá. Abertura democrática, com franquias ampliadas e garantias na Constituinte, com o trabalho do Fernando Henrique Cardoso e nas comissões de Mário Covas no plenário. Né? Vamos lá. Isso aqui, já a atuação de Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, né? E a ala que ele construiu para criar a Constituição de 88 já fez parte da estratégia do diálogo interamericano. Segundo ponto. Acolhimento de comunistas, primeiro no partido, depois nos cargos de governo e, finalmente, criar indenizações das famílias de terroristas e mortos pela repressão, que eles iniciaram esse discurso também. De início limitadas àqueles indivíduos que teriam morrido nas prisões e agora foram generalizadas e ampliadas nos governos do Lula e da Dilma. Então isso se tornou um verdadeiro teatro, uma ópera bufa de mau gosto a céu aberto. Não é? Fernando Henrique Cardoso empenhou o governo federal com comunista, para tudo quanto é tipo de comunista, e foi ele de fato que começou aquela indenização. É curioso, porque o regime militar havia feito anistia
A anistia funcionou para os dois lados, para os militares e para os comunistas. Quando Fernando Henrique Cardoso entra, ele começa a caçar os militares, mesmo, e começa a criminalizar os militares. E só não consegue levar os militares a um tribunal semelhante ao de Nuremberg, que foi feito com os nazistas, porque ele não tem peito para isso, né? Mas o que ele foi fazendo? Ele criou o afastamento sumário do serviço público, ou vetou qualquer nomeação de qualquer pessoa acusada de ter sido torturador. É interessante a esquerda mentirosa brasileira falar que há torturadores, que houve pessoas torturadas no Brasil, e não aparece foto de nenhum indivíduo torturado. Nenhum. Não tem nenhum laudo médico de indivíduo torturado. Aparece foto de gente morta em combate. Aonde estão os laudos médicos e as fotos e as perícias dos torturados? Não tem nenhum indivíduo que perdeu os dentes, por exemplo. Dilma Rousseff fala que perdeu os dentes. Bom, se perdeu os dentes, então tem um problema. Porque a dentição dela, qualquer dentista, né, de periferia atesta que os dentes que ela tem são normais. Então qual foi o dente que ela perdeu? O siso. A companheira de cela de Dilma Rousseff já veio a público, 2, 3 companheiras, amicíssimas dela, falar que elas nunca foram torturadas coisíssima nenhuma. Não é? Pois muito bem. Fernando Henrique Cardoso, veja o que ele vai fazer. Ele vai afastar sumariamente o indivíduo que é acusado sem prova de ter sido torturador, ou o indivíduo que pertenceu ao órgão de segurança durante o governo militar. Então, se você era militar ou pertenceu a um órgão de segurança e você estava no serviço público, você era afastado sumariamente. Era demitido. E a demissão era imediata. Não precisava nem de prova, nem de apuração formal. É ilegal você fazer isso. Você não pode fazer isso. Fernando Henrique faz. E pousa como um grande democrata. Claro que eles são. Eles são sempre muito democratas para os comunistas, não é? Foi Fernando Henrique que submeteu as Forças Armadas ao controle político-civil. Foi ele que criou o Ministério da Defesa. Foi ele que afastou os militares da participação e das influências das decisões nacionais, inclusive nos assuntos de segurança. Foi Fernando Henrique que aventou a chamada criação da Guarda Nacional, para retirar do Exército a sua destinação constitucional de defesa da lei, da ordem e dos poderes constitutivos. Acontece que esse projeto, por exemplo, ele não teve apoio do Congresso. E essa iniciativa ficou limitada à criação de um segmento fardado da Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça. Mas depois o senhor Lula criará a Guarda Nacional e Dilma Rousseff a Força Nacional. Isso aí já é para substituir exatamente as Forças Armadas, porque essa Guarda Nacional e essa Força Nacional já é aquela Guarda Internacional que depois que eles promoverem o desmonte das Forças Armadas e de todas as polícias, né, aí eles vão criar essa Força Internacional que pode intervir em qualquer país do mundo, aqui da América Latina. Então, se tiver algum problema no Brasil, pode vir a Força Armada da Venezuela e dar cabo dos brasileiros. Isso é o que está prescrito na URSAL e na UNASUL. Determinado, evidentemente, é um dos objetivos do diálogo interamericano, respaldado pela Comissão Trilateral, né? Foi exatamente com esses esquerdopatas que começou a criminalização da polícia brasileira, e foi exatamente no Rio de Janeiro com o Leonel Brizola. O Leonel Brizola começou a falar que bandido e traficante era gente, mas é claro que é gente. É gente monstruosa, mas é gente, não é? E que os bandidos, então, foi o Leonel Brizola que começou a proibir a polícia de subir nas favelas. E a partir daquele momento, a grande rede de narcotráfico, que anda pelo Brasil inteiro hoje, em tudo quanto é lugar,
com grande aval do senhor Leonel Brizola. Foi o grande incentivador desse grande projeto do narcotráfico e da prostituição internacional, né? Tendo o Rio de Janeiro como porta de entrada e de saída. Juntamente, enquanto o Brizola trabalhava por um lado, o Fernando Henrique Cardoso trabalhava por outro, né? E o senhor Miguel Arraes também. Então todos eles que pleiteavam a filiação internacional comunista, foram, cada um a seu modo, tratando de implementar aquilo que eles haviam acordado lá fora, que eles fariam. E eles fizeram. Uma outra coisa que o Fernando Henrique Cardoso fez. Ele iniciou uma campanha de desprestígio das Forças Armadas. E de desprestígio total e absoluto da Polícia Militar e Civil. Foi, além do desprestígio, ele foi desaparelhando essas organizações, a ponto delas estarem praticamente à míngua. Claro, é o mesmo esquema que eles estão fazendo com a rede de saúde pública e com as universidades federais. Estão deixando cair os pedaços, porque a hora que cair os pedaços, não é? Eles vão falar que o governo não tem como arcar com aquilo ali e pronto, vende para quem eles quiserem. Como a China comprou agora, na gestão da senhora Dilma Rousseff, 13 usinas hidrelétricas brasileiras. 13 usinas. A China é dona de uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. A água do Brasil, portanto, já não é mais do Brasil. O dono dela, né? E comprou a preço de banana. Como foi vendido recentemente agora um porto, que eu não me lembro qual foi, o porto foi vendido por, acho que 8 milhões de reais, alguma coisa do gênero. Algo que é um trocadinho da beira de esquina. Essa campanha de desprestígio e de difamação diária, é diário. Todas as mídias diariamente falam que a polícia é extremamente violenta, que a polícia é malvada, que a polícia é um monstro, que a polícia faz coisas absolutamente terríveis com os bandidos. E, inclusive, existe uma lei que proíbe agora o policial. O policial foi chamado a inúmeras denúncias nas mídias sociais de policiais falando sobre isso. Se o policial é chamado porque está ocorrendo um assalto dentro de uma casa, ele não pode tocar no bandido. Então ele não pode nem lutar com o bandido para tirar a arma do bandido, porque o bandido pode acusá-lo de terrorismo. O Brasil está neste nível. Neste nível. Não é? Então os bandidos estão atualmente com todas as jurisdições completamente asseguradas. E a polícia é que tornou-se o bandido. E aí vem os direitos humanos, vem toda aquela gente diretamente ovacionada pela ONU, estimulada pela ONU e por essa rede de criminosos internacionais, ligados ao sistema financeiro internacional, ao comunismo, etc. Foi o senhor Fernando Henrique Cardoso que começou a dar suportes imensos a todas as organizações não governamentais de inspiração e ligadas diretamente com entidades internacionais fabianistas e outras que prestam-se à transferência de funções públicas ou de recursos governamentais, igual o Rio de Janeiro fez agora. A saúde pública está em colapso, você passa a administração para uma ONG qualquer, que nunca teve experiência comprovada naquele setor, o governo simplesmente, da forma mais estranha do mundo, passa a administração de um complexo para uma ONG. E você não sabe quem é que está administrando o país. Isso começou com o senhor Fernando Henrique Cardoso. As chamadas complementações sociais, né, na área de educação, de saúde, segurança pública, etc. O que ele foi fazendo com isso? Isso chama-se exatamente, dentro do projeto dos 8 cadernos do cárcere, do Antônio Gramsci,
Isso é o que se chama a promoção da ampliação do Estado. Gramsci, de fato, ficaria muito orgulhoso do seu melhor discípulo brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso fez um projeto de ampliação do Estado que nem Gramsci concebeu. Ele ampliou o que Gramsci fez. Realmente, o Brasil tem dois comunistas fabulosos, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Eles fizeram, pela causa comunista internacional, o que nem os comunistas mais famosos fizeram. Né? Então, o Fernando Henrique é um seguidor dos chamados conceitos da terceira via, né? Junto com Tony Blair, com Bill Clinton. Essa é a razão pela qual a Hillary Clinton lançou um livro há mais ou menos 2 anos atrás, dizendo que a Dilma Rousseff era uma mulher inteligentíssima e que ela ficava absolutamente impressionada com a inteligência da Dilma Rousseff. E com a capacidade de conversa. Bom, se essa inteligência e essa conversa existem, parece que nunca foi utilizada a favor do Brasil. Não é? Mas então, o Fernando Henrique Cardoso passa inclusive a impressão de que ele é muito bem aceito nos meios internacionais, mas é evidente que não é. O Fernando Henrique Cardoso sempre circulou somente nos meios fabianos. E dentro dos meios fabianos, sim, ele é bem recebido. Né? Exceto nos meios fabianos, nenhum ambiente conservador ou que não é fabiano recebe esse personagem. Então, ele é o seguidor dos conceitos da terceira via. E ele vai implementando as ideias de um consenso internacional de uma centro-esquerda. Né? Centro-esquerda, centro-direita, é tudo coisa da esquerda, essa terminologia. Eles criam, naquela altura, o chamado ideal da terceira via. O que é o ideal da terceira via? É a humanização do capitalismo mediante uma administração pública e uma economia socialista. Ou seja, não é nada. É pegar o capitalismo, destruir o capitalismo por dentro e transformar ele no comunismo. Então, eles criam essa terminologia porque faz parte da estratégia de Gramsci também, a destruição da linguagem. É um método, né, muito eficaz que eles conseguiram implementar. Então, em termos práticos, o que os socialistas, os social-democratas fazem? Eles concordam com a aplicação de todos os planos e de todas as recomendações do FMI e da Organização Mundial do Comércio de uma forma categórica. Tá? Ora, o fabianismo no Brasil não fica apenas na atividade política do Fernando Henrique e do seu partido. Ele está disseminado. O gramscismo, que é a vertente do fabianismo, penetrou nos meios acadêmicos de uma forma absoluta. Aliás, quando o Fernando Henrique Cardoso chega ao Brasil para criar um partido fabianista gramscista, o Brasil já era comunista, já era gramscista. É preciso entender isso, não é ele que cria. As academias, as mídias, os jornais, os sindicatos, tudo já estava tomado. Tudo. Ele simplesmente, com o PSDB, ele formaliza o primeiro partido vinculado diretamente ao projeto do socialismo fabiano. E em sendo ele um dos fundadores do diálogo interamericano, ele vai simplesmente colocar toda aquela pauta dentro do seu governo. Mas entenda o seguinte, o Fernando Henrique não está mais no governo. Como é que a pauta de Gramsci continua nas escolas, nos sindicatos, nas universidades, né? Nas igrejas? Exatamente porque já está tudo tomado. Então, a despeito hoje, o que acontece com o Brasil hoje? A despeito dos partidos políticos alternarem-se no poder, todo o resto do Brasil está aparelhado. Então não adianta só mudar de partido. Tem que desaparelhar o país como um todo. E essa tarefa será da população. Porque não é o partido político que vai aparelhar e desaparelhar. Não é? O partido político pode piorar sensivelmente, claro que pode.
Mas essa outra esfera é uma esfera que a sociedade é que vai ter que criar um enfrentamento dentro da igreja, dentro dos sindicatos, dentro do seu movimento de bairro, aonde tiver essa gente. Dentro da Assembleia Legislativa, acompanhando o que está se passando nas câmaras municipais, estaduais e federais. A população tem muita coisa para fazer e tem muito poder para fazer e tem que descobrir o que fazer, né? E é preciso entender isso. Pode mudar o partido. Pode até, inclusive, ganhar o Bolsonaro, que teoricamente é conservador. Aparentemente defende uma agenda conservadora, entre aspas, não é? O fato dele ganhar não significa que a sociedade estará desaparelhada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E essa é a gravidade do país hoje. Então nós temos nos dois cenários, no cenário político, um governo comunista, e na estrutura, no resto do Estado, né, dominado pelo pensamento gramscista. Ora, o governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi de 94 a 2002, deixou o país com problemas sociais gravíssimos. Gravíssimos, né? Mas, ao mesmo tempo, é curioso. Ele fez pouco na transição para o socialismo que eles pretendiam. Por quê? Porque essas reformas próprias do processo reformista fabiano são lentas, são progressivas. Isso não é um fracasso. Muito pelo contrário. Ele implementou a coluna vertebral, a linha mestra, e aquilo tem que ser desenvolvido. Portanto, quando o Lula quebra o pacto traçado em Princeton, inerentemente quebrou por tabela o processo. E ele tenta implementar um outro processo, em cima de um processo que já estava engatilhado e em franco andamento. Veja o que foi feito, por exemplo, na economia. Ele pegou aquela estabilidade econômica, que houve sim a estabilidade econômica, né? Simplesmente resolveu dar uma guinada no Brasil para um outro lado, loucamente. Como se pudesse fazer isso com um país, porque o Brasil não é do tamanho de Cuba, né? E a economia brasileira é extremamente complexa. O Brasil é um gigante, é uma das maiores economias do mundo. Você não pega esse país e simplesmente, a não ser que se fizesse o que os chineses fizeram, não é? E o que os russos fizeram, entra e mata todo mundo. Essa é a única forma de você quebrar o país, e mesmo assim a Rússia e a China quebraram. Ficaram 40, 50 anos na mais absoluta miséria, matando todo mundo, tiveram que matar a sua população inteira para poder dar conta da loucura que eles fizeram. Então, uma das causas desse desvario econômico, que a Dilma Rousseff vai aprofundar enlouquecidamente, né, é por conta já dessa ruptura. Ora, o governo do Fernando Henrique, portanto, quando ele sai, o país está com problemas econômicos e sociais gravíssimos. Problemas esses que ele criou, né? E que efetivamente vão sendo futuramente. É claro, se você abre para o narcotráfico, permite toda a rede de bandidagem internacional tomar conta de um país, por que o país há de ficar bom? Não, a criminalidade só pode aumentar. A violência só pode aumentar. Mas isso fazia parte do projeto deles e foi executado. E vejam vocês que, curiosamente, nenhum governador toma medidas efetivas contra a violência. Não toma mesmo. Por quê? Eles não sabem fazer? Eles não têm competência para fazer? Não. Não é para fazer. É para o país entrar em revolução civil. Portanto, voltou àquela estratégia da esquerda guerrilheira. Só que agora eles vão fazer um outro tipo de guerrilha. É a guerrilha fomentada e financiada através de bandidos e de traficantes, não mais diretamente por eles. Ou eles vão utilizar outros braços armados, como por exemplo o MST.
né, outros tipos de guerrilha. Mas o Brasil voltou à ideia da guerrilha urbana. É o projeto, né? Por outro lado, o movimento fabianista, veja, subsidiou e financiou a esquerda revolucionária. Então, existe linhas que coincidem, né? O pragmatismo do fabianismo tem uma agenda e uma linha que coincide com os processos gramscista de mudança pacífica e progressiva para conquistar o poder, né? Para desmontar as bases da sociedade e para enfraquecer a sociedade, para dominá-la. Depois de 1980, os dois fatos mais novos e mais significativos e menos perceptíveis nas esquerdas do Brasil foi exatamente a presença do fabianismo reformista e do gramscismo revolucionário. Esse é o câncer do Brasil atual. Esse câncer tem nome, tem dono, tem autor, tem pai, tem mãe. Então essas são as duas linhas atuais do Brasil: o fabianismo reformista e o gramscismo revolucionário. É muito equivocada a afirmação de que o Fernando Henrique Cardoso, como intelectual, promoveu uma imagem favorável do Brasil no exterior. É muito equivocado. Ele promoveu sempre a sua autoimagem, né? Então, agora que ele terminou o governo, teoricamente é tido como um homem do mundo, promovido, badalado, etc. Tal, né? Mas, evidentemente que ele é promovido badalado somente dentro daquele meio que ele milita. Portanto, a badalação dele é uma badalação de retórica, né? Apesar de tudo, Fernando Henrique Cardoso tem uma presença muito grande dentro do Brasil e uma influência muito grande, né? E é, evidentemente, um dos grandes gestores de todo o cenário futuro que está se descortinando pelo Brasil afora. Pois bem, é preciso, portanto, que vocês tenham em mente a clareza dos dois processos dentro do âmbito da política, né? Esses processos são exatamente os processos que foram construídos tanto pelo PSDB quanto pelo PT, né? E a situação que nós vivemos atualmente é uma situação de conflito, porque, como disse Dilma Rousseff, o pacto foi quebrado. Agora, o fato do pacto ter sido quebrado não significa que eles não estejam se reorganizando. Tanto estão se reorganizando que já o senador Cristóvão Buarque está alardeando aos quatro ventos que existe uma nova esquerda em formação no Brasil, né? E essa esquerda é formada por 4 partidos: PPS, PDT, PV e Rede. Segundo eles, são esses os 4 partidos de esquerda agora, a esquerda limpa, clara, transparente, impoluta, que vai e tem as condições e a capacidade de dar o norte para o Brasil neste momento. Então não se iludam. Essa nova esquerda que está surgindo é exatamente aquela de sempre, porque faz parte da estratégia da esquerda alternar-se no poder, e quando alguém dá problema, eles retiram aquele que deu problema, né? Cortam na própria carne para continuar exatamente igual. Só que temos que considerar o seguinte: as fases fabianistas já foram implantadas,
E agora eles estão falando abertamente na implantação do parlamentarismo, né? Então vai vir uma outra fase, e essa fase que virá, segundo os planos, não é uma fase nem um pouco boa. Aí é que realmente o Brasil vai começar a entender o que é um regime comunista, porque até agora parece que o brasileiro não entende, porque existe uma aparência de liberdade, é só aparência. A partir do momento que uma polícia não pode combater um bandido, porque a polícia será presa se tocar no bandido, bom, como é que a polícia vai prender o bandido então? Ela vai falar para o bandido, fique quieto e me acompanhe, e o bandido ficará quieto e a acompanhará? Isso existe em algum lugar do mundo? Uma polícia que consiga agir dessa forma? Esse é o caso da polícia brasileira. E essa é a razão pela qual a gente chama um policial quando algum evento acontece, ele simplesmente não aparece. Ou começam a surgir aqueles casos nas periferias das chamadas milícias, formadas pelos próprios policiais, que agem à margem da lei, exatamente para não permitir que os bandidos tomem conta das suas comunidades. É um Robin Hood às avessas, não é? Porque eles sabem perfeitamente que o Estado está proibindo a polícia de agir. Por quê? Porque faz parte do projeto da Comissão Trilateral e do diálogo interamericano, bem como dos acordos e das orientações que vêm diretamente do Foro de São Paulo. Então, as instituições brasileiras estão funcionando? É evidente que estão contra o povo. Contra o povo. Em si mesmas, elas não funcionam. O jurista Ives Granda Martins já falou isso. Agora, elas funcionam diariamente contra o povo. A população está começando a se dar conta de que o Brasil não tem normalidade democrática coisíssima nenhuma. É tudo uma burla, uma farsa grotesca e terrível. E o marco dessa farsa montada, criminosa, foi a Constituição de 1988. Mas o que está por vir é um cenário muito pior do que o que ficou marcado na Constituição de 88. É preciso estar atento a esses movimentos. A verdade, como dizia Mahatma Gandhi, tem a delicadeza de uma flor e a dureza de um diamante. A verdade, por mais dolorida que ela seja, ela é sempre vivificante e salvífica. Portanto, nós não temos a menor condição de lutarmos verdadeiramente com o inimigo se nós não soubermos quem é este inimigo e o que ele está fazendo contra nós. E, para tanto, é preciso que se dê nome aos bois de uma forma clara, sem paixões e sem ideologias. A verdade não é dolorida de forma nenhuma, porque nenhum conhecimento que abre a luz pode lançar o indivíduo nos aspectos mais terríveis da escuridão. Muito bem, vamos ficando por aqui. Nós terminamos, portanto, a série de 3 programas que nós fizemos sobre o Fabianismo das Américas. E a semana que vem nós voltaremos com uma outra obra para a gente estudar e analisar, porque esta é a proposta do nosso programa A República, não é? Recordando sempre, as ideias têm consequências. Há ideias boas e há ideias más. Ideias boas constroem coisas boas. Ideias más constroem coisas más. Nós precisamos de conhecer as ideias boas para aplicá-las e resguardá-las e defendê-las. E nós precisamos de conhecer as ideias más exatamente para combatê-las e nos precavermos dos males que elas trarão a nós e ao mundo. Até a semana que vem, no próximo programa A República. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online.
Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem com a nossa programação da Rádio Cultura Online Brasil em seguida. Boa noite.